Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui. Vamos para a nossa aula de Química do quinto período. E nosso tema aí é entalpia e energia de ligação. Bom, como a gente viu aí na última aula, a gente está falando de termoquímica, então a gente trabalha com termoquímica. E a gente viu aí a respeito de calor, a gente fez uma revisão lá da física, né? A respeito de quantidade de calor e as grandezas que estavam associadas. Então, se a gente lembrar, quantidade de calor, por exemplo, a gente usava aquela relaçãozinha do Ki-macete, né? Ou a gente poderia usar a capacidade térmica também, né? Então, lembra que o C maiúsculo é capacidade térmica e o C minúsculo é capacidade térmica, o Czinho, e o calor específico, Czinho aí. E o calor latente, eu coloquei um L maiúsculo, né? Então, a gente poderia calcular a quantidade de calor por essas duas relações, ou ainda, quando a gente estava falando de uma mudança de estado físico, a gente poderia calcular pelo calor latente vezes a massa, né? Então, o que a gente tinha diferente? Calor específico era a propriedade da substância. E a capacidade térmica, propriedade do material, certo? Ou seja, do objeto, né? Certo? Então, o calor latente, ele vai depender o quê? De qual estado físico para qual estado físico. Então eu estou saindo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, certo? Dito todas essas coisas aí a respeito de calor, agora a gente vai entender como que funciona o calor nas reações químicas, certo? E qual que é a grandeza que também está associada ao calor nas reações químicas. Então a gente vai falar aí da entalpia e da variação de entalpia. A entalpia está relacionada com a energia interna de cada substância, certo? Ela está relacionada com a energia interna, por exemplo, das ligações entre átomos, com a energia térmica de uma substância já formada, tá? E o que acontece é que quando a gente altera essa substância, como assim altera? Por exemplo, a gente quebra ligações ou forma ligações, a gente tem o que a gente chama de variação de entalpia, tá? Então a gente precisa, por exemplo, colocar calor numa reação para ela acontecer, né? Ou a gente precisa retirar calor dessa reação para ela acontecer, né? Ou de uma substância. Um exemplo é eu pegar aí água, né? No estado líquido, adicionar calor e ela vai para água em forma de vapor, certo? Então isso, aqui ela tinha uma energia, aqui eu adicionei uma energia térmica, aqui já tinha uma energia inicial, energia zero, por exemplo. Aqui eu adicionei uma energia térmica em forma de calor, e aqui eu tenho uma energia diferente aí no caso, tá certo? Então quer dizer, o que eu estou alterando? Eu tinha uma energia que estava guardada, que a gente vai chamar de entalpia, ela tá relacionada à energia interna, né? E quando eu vario essa energia interna através do calor, seja adicionando calor ou retirando calor, eu tenho o que a gente chama de variação da entalpia. A entalpia a gente vai representar pela letra H, tá certo? Então aqui a gente vai falar que a gente tem entalpia pela letra H. Quando a gente tem a variação de entalpia, a gente vai terminar pela letra H também, porém agora a gente vai adicionar o delta de reação, certo? Aqui é um exemplo de uma reação de mudança de estado físico, né? Mas a gente pode ter aí, por exemplo, entalpia de formação, ou seja, a gente está pegando dois compostos e formando um outro composto, né? A gente pode ter entalpia
de combustão, por exemplo, a queima do etanol, a queima da gasolina, né? A gente pode ter entalpia de mudança de estado, né? Que é a que a gente já falou. E aí a gente pode pensar que essa entalpia ela sempre tem que estar relacionada aí com o que a gente tem, ou seja, com os nossos reagentes e o nosso produto, certo? Então, a minha entalpia, para os casos em que eu estou falando da formação aí, por exemplo, eu poderia dizer que a minha entalpia ΔH ela sempre vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Então essa é a minha relação aí. A gente vai ver que, por exemplo, quando a gente tem quebra de ligações, a gente vai observar isso aqui um pouquinho diferente, mas isso aqui continua valendo, claro, né? Só que a gente vai contabilizar um pouquinho diferente. Mas em resumo, a gente poderia dizer que é a entalpia aí dos reagentes menos a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então é claro, alguns lugares vocês vão ver, por exemplo, ΔH, tá? ΔHP, ΔHR, não tem problema. Um outro detalhe é quando a gente tem condições padrão. O que seriam condições padrão? Condições normais de temperatura e pressão, né? Quando a gente tem lá, por exemplo, 25 graus Celsius e uma atmosfera, a gente tem condição padrão. A gente vai ter o que a gente chama de entalpia padrão, tá? E a entalpia padrão é determinada por isso aqui, ó. A única diferença é que tem esse símbolozinho de grau aqui, certo? Então, geralmente a gente vai falar da entalpia padrão de formação, entalpia padrão de combustão. Bom, nesse caso aqui eu dei um exemplo da água recebendo calor aí para virar vapor. É claro que a gente pode ter o processo contrário. Como assim? Eu resfriar a água, ou seja, retirar calor da água e transformar ela em gelo, por exemplo, ou retirar calor do vapor e transformar ela em água líquida, certo? Então a gente tem dois tipos de processos. A gente tem os processos endotérmicos e os processos exotérmicos. Então, ó, endo e exo, tá? Então, endotérmico recebe calor, certo? Recebendo calor, aumenta a entalpia. Aumentando a entalpia quer dizer que a minha variação da entalpia ela vai ser o quê? Ela vai ser maior que zero. Ou seja, vai ser positiva. E exotérmica? Exotérmica libera calor. Se libera calor, a minha entalpia diminui. E consequentemente o meu ΔH ele tem que ser menor que zero, ou seja, negativo, tá certo? Então essa é a ideia. Processos endotérmicos recebe calor, processo exotérmico libera calor. Então a gente vai falar da energia de ligação agora e a gente tem que abrir um parêntese aqui, certo? Quando eu estiver liberando calor, não importa, né, qual tipo de reação, mas eu estou liberando calor, então meu ΔH ele vai ser negativo, ou o meu H para aquele caso ali ele vai ser negativo, né? E quando eu estou recebendo calor, meu ΔH ele vai variar de maneira positiva, pelo menos para aquele pedaço ali da reação. Todas as reações possuem
ganho e perca de energia, tá? E aí a gente vai tratar da energia em forma de calor. Então, sempre toda reação ela possui perca e ganho de calor. Beleza. Vamos falar da energia de ligação e qual que é a relação disso com a entalpia. A energia de ligação, ela é a energia necessária para formar uma ligação ou para quebrar uma ligação. Por exemplo, quando eu tenho lá o H2 ou o O2 ou o H2O, a gente tem ligações diferentes. No H2 a gente tem quem? Vou colocar aqui de outra cor. No H2 a gente tem a ligação HH. Pessoal, esse H aqui é de quem? Hidrogênio, tá? E não de entalpia. Então não confunda. A gente tem o O2. A gente tem o O, dupla O, certo? Então, ó, oxigênio. A gente tem o H2O, a gente tem quem? A gente tem o O, ligação simples com hidrogênio, ligação simples com hidrogênio. Então a gente tem quem? A água, certo? E a energia de ligação ela é justamente a energia necessária para formar ou para quebrar essa ligação, tá certo? Então, energia de ligação, energia para formar ou quebrar uma ligação, certo? E o que isso tem a ver com entalpia? Quando a minha energia de ligação, por exemplo, colocar assim, energia de ligação, ela é multiplicada pelo número de mols, eu tenho a minha entalpia, tá certo? Eu tenho a minha entalpia, por exemplo, de ligação. Então eu posso dizer que se eu tenho a energia de ligação, ó, vou colocar um parêntese aqui em cima. Minha energia de ligação HH, ela é dada pelo valor de 436 kJ por mol, certo? Então quer dizer que para eu formar essa ligação HH eu preciso de 436 e para eu quebrar essa ligação eu também preciso de 436 kJ por mol, certo? E a gente está falando aqui de entalpia. Entalpia é o que? É calor, né? A variação da entalpia é calor. Então a gente poderia relacionar também, a grosso modo, que o ΔH ele é proporcional ao calor, né? Então quer dizer o quê? Assim, a gente pode dizer literalmente que é igual ao calor, mas eu quero deixar aqui como proporcional para a gente entender que vai estar variando aí, dependendo de como a gente está olhando, tá? Mas no geral ela é igual ao calor recebido ou liberado. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho aqui, por exemplo, as unidades de medida kJ ou quilocal, sendo as unidades de medida de entalpia. Então, quando eu relaciono aqui HH, que é a nossa ligação de hidrogênio aqui, né, entre hidrogênios, né, entre dois átomos de hidrogênio, a gente vai ter o quê? Que quando eu multiplico esse valor aqui pelo número de mols, se eu tiver um mol só, quer dizer que eu só preciso desse valor aqui para formar ou destruir essa ligação. Se eu multiplico por 2 mols, eu vou precisar de quantos? 872 kJ aí para formar ou para destruir. Então isso é o que a gente pode relacionar com uma entalpia, né? Que é a entalpia de ligação, certo? Então a gente pode pegar uma reação, justamente essa reação aqui, uma reação genérica, qualquer reação genérica, mas no caso a gente vai usar aqui o hidrogênio mais o oxigênio se transformando em água, certo? Então a primeira coisa, a gente tem que balancear a equação, tem que escrever a equação, né? E balancear ela. Então, ó, eu tenho 2 oxigênios de cá, então eu preciso ter 2 oxigênios de lá. Então, para ficar tudo certo, 2 vezes aí a
nossa ligação de hidrogênio. O que eu posso dizer? Eu posso dizer aí que eu preciso afirmar a respeito dos valores de cada ligação, cada tipo de ligação aqui. Então a minha ligação, por exemplo, do tipo O, dupla O, se for formar ou destruir, eu tenho que ter 468,6 kJ por mol, certo? Então essa é a energia de ligação. E HO, são os três tipos de ligação que a gente tem aqui, né? 463,5 kJ/mol. Percebam que é bem parecido, né? Os valores são próximos, mas são ligações completamente diferentes. Então, vamos lá. Como que funciona para eu calcular, por exemplo, a minha variação de entalpia quando eu estou falando de destruir e formar ligações? Então a minha variação de entalpia, ela sempre vai ser o quê? A entalpia, variação de entalpia das ligações rompidas, né? Menos a variação de entalpia das ligações formadas, tá? Por que menos e por que mais? Bom, sempre eu não tenho aqui, né, o produto menos o reagente. Ah, mas lá está ao contrário. Sim. Por quê? Porque quando eu quebro uma ligação, né, por exemplo, eu tenho reagente aqui. Quando eu quebro a ligação, eu estou liberando calor. Eu preciso impor calor, certo? Liberando não, eu preciso impor calor para quebrar uma ligação, né? Então eu tenho que mudar esse sinalzinho aqui, ó. Então de cá, ó, ele fica exatamente o contrário, né? Para os casos quando a gente está trabalhando com ligação. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu preciso então saber aqui quais são os valores de cada ligação, né? Então o meu ΔH, por exemplo, ele tem que ser quem? Ele tem que ser duas vezes o valor da minha ligação HH, que é 436. Por quê? Porque, ó, entalpia de ligação aqui, a gente pode até colocar um ΔH. Então é o que? O número de mols vezes a energia de ligação. Mais energia de ligação O dupla O. Qual que é? 468,6. Menos duas vezes agora a água. A água ela tem duas ligações de qual tipo? Ela tem a ligação HO e ela tem a ligação HO duas vezes. Então quer dizer, eu tenho 2 mols duas vezes então, né? E aí a gente vai ter ali, ó, 463,5. Beleza. Então, fazendo as contas aí, a gente vai ter quais valores? A gente vai ter de K dando 1340,6 menos 1854. Certo? Quer dizer, ó, o meu valor negativo é maior que o positivo. Então quer dizer, ó, meu ΔH ele vai dar aí mais ou menos 513,4 kJ, certo? Bom, essa reação aqui, ela é endotérmica ou exotérmica? Meu ΔH sendo menor que zero, é o que? Exotérmica. Então tá liberando calor, certo? Bom, isso aqui é a entalpia dessa reação. Agora se eu quiser entalpia para formar 1 mol de água. Para 1 mol, se ali a gente tem 2, é só eu pegar 513,4 e dividir por 2, que eu vou ter quem? Eu vou ter justamente menos 256
0,7 kJ. Então tá aí, ó. A gente tem tudo que está relacionado às energias de ligação sendo quebradas e formadas, ó. Ligação que foi quebrada aqui, a gente vai ter o que, ó? Ligação quebrada, eu preciso adicionar energia, certo? Então, ó, vou colocar de cá. Quebrou ligação, adiciona energia, positivo. Formou, libera energia, negativo. Então, ó, quebrei as ligações, formei as ligações. Então, aqui tem que ser positivo e aqui tem que ser negativo. E sempre que pedir por mol, a gente divide aí pelo número de mols do produto, certo? Então, a ideia da entalpia é essa. A gente está calculando o calor agora através das reações e